E aí pessoal, como é que tá? Tudo certo? Hoje nós vamos tratar com vocês de sistemas de numeração. Vamos dar uma olhadinha no sistema de numeração egípcio, no sistema de numeração romano, no sistema de numeração babilônico. Preste atenção na aula, foco nos estudos e eu tenho certeza que você vai sair daqui fera, ok? Vamos lá! Então, nós vamos falar sobre os sistemas de numeração e vamos destacar basicamente três deles: o sistema de numeração egípcio, o sistema de numeração romano e o sistema de numeração babilônico. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta para você. Como você faria para contar quantas ovelhas dá nesse rebanho? Certamente você contaria uma a uma e encontraria uma quantidade. É importante destacar que essa ideia de quantificar, de indicar a quantidade de objetos, de animais, ela é muito antiga. Ela começou lá com os pastores no passado. Eles usavam marcas em paus, em ossos, para indicar essa quantidade. Entretanto, com o passar do tempo, as comunidades, as sociedades, elas foram se organizando e desenvolveram sistemas de numeração baseado em símbolos para indicar quantidades. Por exemplo, romano, egípcio, babilônico, maia, o próprio sistema que usamos hoje aqui no Brasil, ele é um sistema que passou por um processo de transformação e que usa símbolos para representar estas quantidades. Por exemplo, vamos começar com o sistema de numeração egípcio. Os egípcios eles utilizavam um sistema baseado no que a gente chama de hieróglifos. Os hieróglifos eles eram figuras de animais, de pessoas, de insetos, de objetos que representavam letras do seu alfabeto ou então números. Então, isso aqui, cada uma dessas figuras que aparecem aqui, elas correspondem ao que a gente chama de um hieróglifo e ela tem um significado. No que diz respeito à representação numérica, ao sistema de numeração egípcio, eles tinham 7 hieróglifos que eles usavam para representar números. E quais eram esses hieróglifos? Observa só, cada uma dessas figuras aqui, ela é a representação de algo do cotidiano deles. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, é um bastão e o bastão representava uma unidade. E essa figura aqui é um calcanhar, também por alguns chamados de ferradura, mas nós vamos usar o calcanhar, que representa 10 unidades. Já esta figura corresponde a uma corda enrolada e ela representa 100 unidades. A flor de lótus, muito comum nas margens do Nilo, ela representa uma figura, é um hieróglifo que representa 100 unidades. Essa figura aqui corresponde ao que a gente chama de dedo dobrado. Um dedo dobrado representava 10.000 unidades. Já o girino ele representava 100.000. E o homem ajoelhado corresponde a 1.000.000. Não esquece, pessoal, o bastão, 1 unidade, o calcanhar, 10, a corda enrolada, 100, a flor de lótus, 1.000, o dedo dobrado, 10.000, o girino, 100.000 e o homem ajoelhado, 1.000.000. Olha só agora aqui algumas características importantes do sistema de numeração egípcio. Primeiro, no sistema de numeração egípcio não havia um símbolo para representar o zero. Cada um dos símbolos podia se repetir até 9 vezes. Olha só, o bastão, por exemplo, para representar um número, ele se repetia até 9 vezes. Então, nesse caso, nós temos o número 9. Quando eu tenho 9 calcanhares, eu tenho 90 unidades. Uma outra coisa importante é que para formar os números grandes no sistema egípcio, a gente usa a ideia de adição, ou seja, a gente adiciona, a gente soma os valores de cada número. Por exemplo, aqui, ó, para eu montar esse número todo aqui, ó, formado por 3 calcanhares e 2 hastes,
o que é que nós vamos, 2 gravetos, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar o valor de cada um deles. Por exemplo, um calcanhar é 10, 10, 10, ao todo dá 30 aqui, ó. Mais 2 bastões, cada bastão representa uma unidade, então 2 bastões, 2 unidades. Então, 3 calcanhares mais 2 bastão corresponde a 32. Olha aqui, ó, uma corda enrolada é 100, 2 calcanhares 20, 3 bastões 3, então o todo é 100 mais 20 mais 3, que dá 123. Então, para eu achar que número eu tenho representado pelos hieróglifos, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os valores de cada um deles, ok? Muito bem. Outra coisa, no sistema egípcio, a ordem com que os hieróglifos aparecem, eles não alteram o valor do número, o valor permanece o mesmo. Observa só, tanto fazia o egípcio escrever um calcanhar e 3 bastões, ou tanto poderia escrever 3 bastões e um calcanhar, que representam o mesmo número, ou seja, a ordem deles não importa. Aqui nesse segundo exemplo, aqui, ó, o 19 eu tenho um calcanhar e 9 bastões, ou 9 bastões e um calcanhar, representam o mesmo número, tá ok? Muito bem, então dizemos que o sistema de numeração egípcio ele é não posicional. Observa aqui esses exemplos. Vamos formar outros números usando o sistema de numeração egípcio. Está aqui, ó. O 3, por ele ser aditivo, a gente soma os valores de cada bastão. 1 mais 1 dá 3. Aqui outro exemplo. Um calcanhar que é 10, um bastão que é 1, 11. Aqui, ó, uma flor de lótus é 1000, uma corda enrolada vale 100 e um calcanhar vale 10. Então, 1000 mais 100 mais 10 dá 1110. Que números estão representados abaixo? Aqui, ó, eu tenho 2 exemplos. Aqui, duas cordas enroladas, 6 calcanhares e 9 bastões. Então, uma corda enrolada corresponde a 100, 2 cordas, 200. Cada calcanhar vale 10, 6 calcanhar, 60. Então, tem 260. Quantos bastões? 9 bastões, 269. E aqui nós temos uma corda enrolada, 2 calcanhares e 5 bastões, 125. Está aqui, ó, os números representados. Ok, pessoal? Você aprendeu a ideia do sistema de numeração egípcio? Muito bem. Vamos falar agora de um outro sistema que foi usado durante muito tempo na Europa e ainda hoje a gente utiliza em mostradores de relógio, em nomeação de papas, de capítulos de livros. Então, você ainda usa algumas vezes esse sistema de numeração, que é o sistema de numeração romano, que durante o Império Romano, o sistema de numeração ele foi muito usado naquele tempo, ok? E o sistema de numeração romano ele possui 7 símbolos importantes, que são, na realidade, formados por letras, não esquece disso, por letras do alfabeto latino, ok? Muito bem. Aqui nós temos essa figura que mostra cada letra e o seu correspondente valor. Por exemplo, o I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1000. Não esquece disso aí. Algumas características importantes do sistema romano é que eles também não tinham uma representação para o zero. Então, eles não tinham. As letras I, X, C e M, elas só podem ser repetidas até 3 vezes na formação de um número. Por exemplo, 3 é 3i, CCC 300, XXX 30, ou seja, 10, 10, 10, 30, MMM 3000, ok? Então, elas podiam ser repetidas até 3 vezes na formação de um número. Olha só uma coisa importante. Se o símbolo que representa o maior valor, se ele estiver à esquerda, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar os valores. Importantíssimo isso aqui. Olha o exemplo. O símbolo de maior valor é o 5. Ele está à esquerda. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar o valor do 5 com o valor do 2i. Então, fica assim, ó. V vale 5.
os 2 e 2. 5 mais 2 dá 7. Então, para eu dar o valor desse número, quando o símbolo de maior valor está à esquerda, eu somo os valores deles. Aqui na letra B, ó, o L vale 50, o X vale 10. Como o L está à esquerda do X, que vale 10, a gente vai somar 50 mais 10. 50 mais 10, então que número é esse? É o 60 aqui, ó. É o 60, tá ok? E aqui no exemplo C, a gente percebe que o C vale 100 e o X vale 10, então o maior número está à esquerda. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar os valores, ó. C vale 100, X, 2x é 20, então 100 mais 20 dá 120. Na letra D aqui, ó, o D, que representa 500, está à esquerda do C, que vale 100. Então, isso corresponde a quanto? Ao D, que vale 500, o C, que vale 100. Eu vou somar, porque o maior valor está à esquerda. Quando o menor valor está à esquerda, a gente vai fazer o quê? A gente vai subtrair para formar o número. Olha só, o menor valor, o I vale 1 e o V vale 5. Então, o menor valor está à esquerda. O que eu vou fazer? Do maior valor eu vou diminuir o menor. Então, fica 5 menos 1, que dá 4. Então, que número é esse? É o 4. Na letra B, o X vale 10, o L vale 50. Então, o menor valor está à esquerda. O que é que eu vou fazer para achar o valor desse número? Eu vou subtrair do 50 o 10. 50 menos 10 dá 40. Então, XL é igual a 40, ok? Essa ideia a gente utiliza de uma maneira geral. Muito bem. Quando há um traço, olha só, quando há um traço sobre o número, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar por 1000. Olha só aqui, ó. Se tem um traço, olha, tá, um traço sobre o V, V barra, o que é que a gente vai fazer? Essa barra aqui, ó, ela representa 1000. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o valor do V e vou multiplicar por 1000, para me saber que número é esse. Então, fica V é 5, o traço 1000. Então, 5 vezes 1000 dá 5000. Olha só aqui, ó, XL barra. Então, o XL, o maior valor está à esquerda, então é 50 mais 10, é 60. Uma barra vezes 1000. Então, fica 60 vezes 1000, dá 60.000. Ok, pessoal? Muito bem. Olha só esses exemplos aqui que eu destaquei para a gente fazer. Escreva usando o sistema de numeração romano. Então, o que é que nós vamos fazer na letra A? Eu tenho 2x e 2x, V, 2i. Então, fica 20, xx dá 20, o V vale 5, o 2i, 2. Então, fica... Esse aqui é 7, porque é 5 mais 2, então fica 28. Olha só o B aqui, ó, 2m, 2000, xx e 21, então é 2021. Olha esse outro exemplo, que números estão representados? Olha só, x, 3i, 13 e uma barra, então fica 13 vezes 1000, que é igual a 13.000. Exemplo B aqui, ó, DC, D 500, C 100, 600 vezes uma barra 1000, então é 600.000. Agora nós vamos falar sobre um sistema importante também. Vamos dar uma pincelada aqui sobre o sistema de numeração babilônico. O sistema de numeração babilônico, ele possui dois símbolos apenas. Este aqui, ó, este símbolo aqui, que é o que a gente chama de fenda, esta fendazinha voltada para baixo, ela tem o valor de uma unidade. Ela vale uma unidade. Ela se repete até 9 vezes na formação de um número. Já quando a fenda estava desta forma, estava na horizontal, a gente diz que ele vale 10. E pode ser repetido até 5 vezes. Olha só, nesse caso, o 10 na formação de um número ele pode ser repetido até 5 vezes. Então, que maior número nós conseguiríamos fazer usando os símbolos do 1 e do 10? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, que número é esse? É 59. Olha só,
Quando eu vou escrever números maiores que 60, o símbolo que a gente usa para representar o 60 é o mesmo que nós usamos para representar o 1. Porém, quando a gente vai escrever números maiores que 60, para diferenciar do 1, o que é que você vai fazer? Você vai escrever o símbolo do 1, só que vai dar um espaço, deixar um espaço em branco entre eles. Para você entender melhor, olha só, a escrita do 61 aqui. Então eu tenho uma fenda que vai representar o 60, aí eu deixo esse espaço em branco aqui, ó. Aí sim eu escrevo a fenda que representa o 1. Então que número é esse? Aqui é 60, 60 e aqui vale 1. Então vai ficar 60 mais 1 dá 61. Olha só aqui importante. A escrita do 123. Observe esse detalhe importante. 123 nós vamos representar por duas fendas. Duas fendas representa 120, porque ele está afastado aqui, ó. Esse afastamento indica que cada valor dessa fenda aqui corresponde a 60. Então 60 mais 60 dá 120. Esses três aqui, ó, vão representar 3 unidades. Então fica 120 mais 3 dá 123. Então eu tenho dois valores que representam 60, 2 vezes 60 dá 120, e 3 valores que representam o 1, 3 vezes 1 dá 3, ou seja, 120 mais 3 dá 123. Então não esqueça de cada uma das características do sistema de numeração, exercita, estou torcendo por você. Não esqueça de deixar o seu like, de deixar seu comentário. Qualquer dúvida, deixa o comentário aí embaixo. Forte abraço, até a próxima aula.